Olá, boa noite Mauro. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vindo, está no ar o Rede TV News. Olha só, a previsão de mais chuva para os últimos dias de 2022 em grande parte de Minas Gerais deixa moradores das áreas de risco em alerta. No interior do estado, um menino de 12 anos que foi soterrado após o deslizamento de um barranco ainda não foi localizado. As buscas por Luan Gonçalves Rodrigues foram retomadas nas primeiras horas da manhã. Cerca de 50 profissionais do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar trabalham na Vila Carvalho, na zona rural do município de Antônio Dias. A estratégia adotada no dia de hoje foi a descida de rio com a guarnição BM a nado e também a descida de rio com a guarnição BM utilizando embarcação e motor de popa. No âmbito de vistorias, também há uma guarnição de bombeiros realizando as mesmas em áreas de risco para se prevenir novos deslizamentos ou desmoronamentos. Na noite de Natal, 4 casas foram destruídas após um deslizamento de terra durante um temporal. 2 tias do adolescente desaparecido morreram na tragédia. Uma jovem de 18 anos também não resistiu. Outras 11 pessoas foram atendidas em hospitais da região. Segundo testemunhas, o garoto de 12 anos estava fora do imóvel quando o barranco cedeu. Ao voltar para procurar pelo pai, ele foi surpreendido pelo desabamento e acabou soterrado. O homem conseguiu escapar. Nas últimas 24 horas, mais 3 cidades mineiras entraram para a lista de municípios em situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, são 107 no total. 13 pessoas morreram e quase 9.000 estão desalojadas ou desabrigadas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a previsão é de mais chuva nos últimos dias de 2022. Quem mora nas áreas de risco está preocupado. Esta comunidade em Contagem registra alagamentos há mais de 20 anos. Só nos últimos meses foram 4 enchentes. Aqui, praticamente todos os imóveis têm um portão como este na entrada, para evitar as inundações dentro de casa. Flaviana não consegue nem dormir direito nessa época do ano. A casa onde ela mora com o marido e 2 filhos já foi invadida pela água várias vezes. Há 2 meses, um temporal provocou muita destruição. Olha o sofrimento. Aqui a comunidade vive em desespero. Começou o período chuvoso, ninguém mais dorme, ninguém mais sai, ninguém tem lazer, ninguém mais tem paz. Porque ver a chuva, começa o desespero das enchentes, das enxurradas aqui. Esta gravação, feita pela moradora, mostra a inundação que aconteceu no começo deste mês. Tá, gente. Bom, para quem não entende, ó, a água subindo, já parou de chover, aqui na Rua 5, na Vila Samag, ó. A gente sente tremores, é um cheiro de um gás insuportável, direto os bombeiros têm que estar aqui nos olhando, orientando a gente. Como é que é viver dessa forma? Não é viver, é sobreviver. Em Santa Luzia, um deslizamento de terra está engolindo parte desta rua. Com as fortes chuvas do fim de ano, uma cratera se formou. E nós não aguenta mais 1 hora de chuva, a casa aqui vai desabar. Não tem como. Tô nem dormindo de noite. É 2 horas dali de cima, ali, ó, filmando o barranco cair. É 2 horas. 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Começou a chover, a gente sai para fora. A prefeitura informou que os moradores da região foram orientados a sair de casa. São tragédias anunciadas, né? Na Bahia, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, voltou a sobrevoar os municípios atingidos pelas fortes chuvas. 2 pessoas morreram e cerca de 25.000 estão desalojadas. A primeira parada foi em Aiquara, no litoral sul, uma das 96 cidades que decretaram situação de emergência. Lá a equipe visitou Palmeirinha, onde a ponte sobre o Rio de Contas foi interditada devido ao aumento do nível da água. Em Itacaré, no sul da Bahia, moradores foram resgatados por bombeiros. A cidade é uma das que mais tem sofrido com as consequências dos temporais. Por causa da chuva, a prefeitura cancelou a festa de Réveillon do município. Também na região sul, na cidade de Canavieiras, 2 homens foram salvos com a ajuda de botes e coletes salva-vidas. Eles estavam dentro de um veículo que ficou parcialmente submerso. Quase 250.000 pessoas foram atingidas pelas enchentes na Bahia. Veja agora outros destaques dessa edição. Nova suspeita de bomba em Brasília. Hotel esvaziado após mala suspeita ser encontrada perto da central de gás do edifício.
Segurança na posse de Lula. Governo do Distrito Federal diz que todo o efetivo da Polícia Militar estará nas ruas durante a cerimônia. Ministério da Saúde libera a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Cidades se preparam para receber turistas no Réveillon. No Rio de Janeiro, a ocupação nos hotéis já chega a 90%. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro atingiu o veículo onde estava o bebê de apenas 1 mês, morto na véspera do Natal em Niterói, no Rio de Janeiro. O pai do bebê aparece manobrando o carro em um shopping. Eram 8h23 da noite do dia 24. Ele para, aguardando o fluxo de carros passar. Depois segue e, ainda em baixa velocidade, é atingido na traseira por um carro. O veículo ainda é arrastado. O pequeno Davi, de 1 mês e meio, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Ele estava no bebê conforto, no banco de trás, ao lado da mãe, que ficou ferida. Lucas Alves de Azeredo Araújo, de 24 anos, responde em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em depoimento, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica. Segundo a Polícia Civil, no ano passado, Lucas se envolveu em outro acidente com o mesmo carro que resultou na morte de um motociclista. Uma mulher deu à luz na calçada, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de deixar um hospital depois de tentar o atendimento médico. A mulher de 38 anos contou que procurou atendimento quando começou a sentir as contrações. Afirmou ainda que foi liberada porque a médica disse que não havia dilatação suficiente para o parto. O bebê acabou nascendo na calçada, logo depois a mulher deixar a unidade de saúde. A direção do hospital Rocha Faria informou que Andréia Santos passou por exame, que não indicou que ela estava em trabalho de parto e que foi liberada com as devidas orientações. A mãe e o bebê, João Gabriel, foram levados de volta para o hospital e passam bem. Um pescador que estava desaparecido por 2 dias foi encontrado à deriva no mar de São João da Barra, no norte fluminense. David Soares foi localizado por outro pescador pendurado em uma boia de sinalização. Ele contou que caiu da embarcação onde estava e nadou por cerca de 8 quilômetros. Em um vídeo gravado logo após o resgate, ele disse que está apenas queimado de sol, mas passa bem. Os hemocentros de todo o país estão sofrendo com baixo estoque de sangue. Em São Paulo, um dos principais bancos alerta para a necessidade de doações nesse período de fim de ano. Kátia teve anemia no meio do ano passado e precisou de transfusão. Por mais de uma semana, ela recebeu sangue de doadores. Eu precisei de 4 bolsas de sangue, no total de 8 dias. Recuperada, conta que a família estimulou pessoas próximas a doarem. O hospital solicitou ao meu marido doadores para repor. Aí ele conversou com os amigos, tudo. No total, ele conseguiu 12 doadores. E isso foi ótimo para o abastecimento da geladeira de sangue do hospital. A doação de sangue pode ser feita por pessoas entre 16 e 69 anos que pesem no mínimo 50 quilos, desde que estejam saudáveis. É preciso ter dormido pelo menos 6 horas e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. Não estar em jejum, mas também não ter consumido alimentos gordurosos. Alexandre conhece bem as orientações e já tem o hábito. Ele doa a cada 3 meses. É bom ajudar o próximo um pouquinho. A Fundação Pro Sangue, aqui em São Paulo, coleta e processa por mês de 9 a 10 mil bolsas de sangue e atende mais de 100 hospitais públicos na região metropolitana. Mas nessa época do ano há uma queda no número de doadores e o estoque fica abaixo da média. A gente está trabalhando com 50% do sangue que a gente precisa. Então, realmente é necessário que as pessoas se conscientizem que tem muito paciente precisando. A coleta dura no máximo 15 minutos, tempo suficiente para salvar muitas vidas. Eu acho que é um ato de amor, sim, porque tanta gente precisa e a gente está com um monte de sangue, né? E pode doar e ajudar outras pessoas. Eu acho que é super importante.
O Ministério da Saúde ampliou o uso da vacina infantil da Pfizer contra a Covid-19. Agora, as doses estão disponíveis para todos os bebês e crianças, desde os 6 meses até os 4 anos e 11 meses de idade. A medida foi publicada numa nota técnica pela Coordenadoria do Programa Nacional de Imunizações. A Polícia Militar do Distrito Federal descartou uma nova ameaça de ataque após descobrir um conteúdo suspeito nas ruas de Brasília. O repórter Igor Damasceno tem os detalhes ao vivo para a gente, né, Igor? Boa noite para você. Olá, Gabi. Boa noite a você, também ao Mauro e a todos que nos acompanham ao vivo no nosso Rede TV News. É isso mesmo, eu falo ao vivo do setor hoteleiro norte, fica bem no centro da capital, para falar que agora a situação já começa a ser normalizada. Mas até o fim da tarde de hoje, por volta das 6 horas da noite, o clima de tensão foi instalado aqui no centro da capital. Isso porque funcionários de um dos hotéis daqui do setor encontraram uma mochila abandonada próxima a esse hotel. Eles então levantaram a hipótese de que dentro dessa mochila podia ter ali dentro artefato explosivo. Rapidamente eles acionaram a Polícia Militar, a corporação veio até aqui o setor hoteleiro norte, isolaram a área, evacuaram o prédio onde esses funcionários estavam e com muita cautela abriram essa mochila. A denúncia infelizmente não tinha fundamento, felizmente não tinha fundamento. O que se tratava ali dentro eram roupas e alguns objetos pessoais, possivelmente de um morador em situação de rua. Mesmo assim, o clima de tensão está instalado aqui na capital, justamente por conta dos últimos acontecimentos. E sobre esse assunto, eu vou falar agora ao vivo com o Major Miquelo Bueno, que é da comunicação da Polícia Militar daqui do DF. Realmente foi preciso muita cautela, Major? Boa noite a todos. Sim, a gente tem um procedimento, o Batalhão de Operações Especiais tem um esquadrão antibomba. Esse esquadrão ele é deslocado, são várias equipes, uma das equipes veio para cá, eles tomam todos os procedimentos. A gente tem robôs para ser usado, equipamento. O primeiro robô a ser utilizado nessa mochila foi um robô para detectar se tinha material radioativo, aí foi descartado. O segundo robô que passou foi para verificar se tinha material explosivo. Também foi descartado, graças a Deus. O que tinha dentro da mochila eram roupas. Aí vem um operador, que é um policial especializado, e abre a mochila e verifica o que foi constatado no raio-x. Agora, graças a Deus, era uma denúncia que não tinha fundamento, se tratava apenas de roupas de possivelmente um morador em situação de rua, mas Brasília se prepara para receber cerca de 300 mil pessoas para a posse do presidente eleito Lula da Silva. Diante dos últimos acontecimentos, tentativas de ataque terrorista, uma arma que foi encontrada na rodoviária interestadual, o clima de tensão paira aqui em Brasília. As pessoas realmente precisam se preocupar, Major? A Polícia Militar ela está toda empenhada. A gente tem, por exemplo, aqui nesse setor hoteleiro tinham cerca de 300 policiais, tem cerca de 300 policiais. Rapidamente a gente sanou a situação, na verdade era só uma mochila com roupas, né? Então a Polícia Militar está atenta a tudo e está sendo tomado todas as providências. As pessoas podem vir tranquilamente, vai ter um policiamento muito reforçado, a Polícia Militar inteira vai estar nas ruas e para garantir a segurança, além dos outros órgãos de segurança. Major, muito obrigado pelas informações. E olha só, pessoal, por causa da proximidade da posse presidencial, faltam apenas 5 dias para a solenidade, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, se encontrou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para falar sobre o forte esquema de segurança que está sendo montado. Flávio Dino disse ainda que vai pedir ao STF para que proíba o porte de armas de fogo aqui em Brasília até o dia 3 de janeiro, justamente para evitar possíveis ataques terroristas. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. A esplanada dos ministérios já está praticamente pronta. Cerca de 300 mil pessoas são aguardadas para acompanhar a posse de Lula e Geraldo Alckmin. A expectativa é que 150 mil turistas desembarquem no aeroporto e outros 27 mil se desloquem pela rodoviária interestadual. O policiamento nesses dois locais
foi reforçado. Ontem, a PM encontrou uma arma de fogo escondida dentro do banheiro masculino da rodoviária. Ninguém foi preso. Mas por causa dos últimos acontecimentos, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se encontraram com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para falar sobre a atuação da polícia durante a cerimônia. Dino também quer evitar que o país fique sem chefe de segurança durante a troca de gestão. Não haverá nenhum período em que, na área de segurança, na área de defesa, ocorrerá um vazio, no sentido de dizer, bom, cessou o antigo governo e o novo governo só será empossado às 4 horas da tarde. Ao fim da reunião, o governador garantiu que 100% do efetivo de policiais estará nas ruas de Brasília durante a posse presidencial. Com a garantia de reforço no policiamento, Flávio Dino disse que, apesar das tentativas de ataques terroristas no fim de semana e da arma encontrada na rodoviária, o esquema de segurança seguirá o mesmo. Inclusive, Lula deve desfilar em carro aberto. Flávio Dino também disse que vai pedir para que o Supremo Tribunal Federal suspenda o porte de arma aqui em Brasília até o dia 3 de janeiro. A medida é para evitar possíveis ataques terroristas. E quem acompanhar a posse daqui da esplanada vai ser revistado. Nenhum material que possa ser utilizado em brigas, como mastros e garrafas, será autorizado. Hoje, o governador Ibanez Rocha também disse que um dos suspeitos de planejar o ataque no aeroporto fugiu do Distrito Federal. Ele está foragido. Ibanez Rocha ainda confirmou que estuda um meio de desmobilizar o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. A medida foi tomada após denúncias de que grupos extremistas estariam atuando no local. A gente tem consciência de que os movimentos, o Exército vem cuidando disso diariamente, desmontando parte dos acampamentos, está acontecendo de forma bastante pacífica, graças a Deus. O monitoramento tem sido diário. E as pessoas que acompanham dizem que a cada dia ele tem diminuído. Eu acredito e torço e peço a Deus que ele vá se esvaindo, cada dia seja menor, porque o que é um protesto político termina perdendo o sentido. Com o esquema de segurança definido, os preparativos para a posse continuam. No Congresso Nacional, hoje foi feito um treinamento do trajeto que será feito pelo presidente. Militares e servidores participam da simulação. Esse rito está previsto nas cerimônias de posse. A futura primeira-dama, Janja, divulgou uma imagem de como o palco principal vai ficar montado. É daqui que será realizado o Festival do Futuro, com a presença de artistas nacionais. O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o atual comandante da pasta, o general Paulo Sérgio Nogueira, decidiram antecipar para esta semana a troca do comando da Marinha e do Exército. O almirante Marcos Sampaio Oslen deve assumir a Marinha e o general Júlio César de Arruda o Exército. Na Aeronáutica, a passagem de comando está programada para o dia 2 de janeiro, um dia depois da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E olha, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou hoje o convite feito à senadora Simone Tebet, do MDB, para ocupar o Ministério do Planejamento, que será recriado no governo Lula. A repórter Franci Rodrigues tem os detalhes ao vivo para a gente, né, Franci? Boa noite para você. A senadora aceitou, então, a comandar a pasta? Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos assistem. Sim, Tebet aceitou comandar o ministério, mas para que isso acontecesse, vários acordos foram costurados, entre eles para a permanência na pasta do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, que é responsável por atrair investimentos privados para o governo. Ficou acertado que o PPI terá gestão compartilhada com o Planejamento, Casa Civil e Fazenda, mas que os ministros dessas 3 pastas vão ter influência sobre o programa. O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o convite a Tebet se deu pela competência e qualidade que Lula vê na senadora. O presidente Lula considerou o Ministério do Planejamento pela importância que tem, pelo papel que tem importante de acompanhamento das ações do governo, de participar do comitê gestor de programas prioritários do governo que são coordenados pela Casa Civil, considerou que a senadora Simone Tebet é um nome adequado para isso, fez o convite e recebeu uma sinalização positiva por parte dela.
O anúncio oficial deve acontecer no máximo até quinta-feira, quando Lula deve anunciar outros nomes que vão compor a esplanada dos ministérios. Franci Rodrigues, de Brasília, para o Rede TV News. E o futuro ministro da Educação, Camilo Santana, escolheu quem vai ocupar a secretaria executiva da pasta. O nome escolhido para ser o número 2 do Ministério da Educação é o da governadora do Ceará, Isolda Sela. O anúncio foi feito hoje pela manhã, em Brasília, durante uma conversa com jornalistas. Estamos discutindo aí, estamos conversando ouvindo especialistas, ouvindo toda a equipe do governo para que a gente possa montar uma boa equipe. Com certeza a Isolda estará nela e deveremos anunciar em breve, né, Isolda? Já decidiu? A ideia é que a Isolda seja a secretária executiva do Ministério. Então nós estamos, nesse momento, avaliando os nomes para montar a equipe. Falta exatamente o que para a governadora Isolda ser conseguir? Falta só ela ser nomeada. Isolda foi vice de Camilo por 2 mandatos. Outro nome confirmado na educação é o da ex-secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Ela ficará com a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Vou trazer uma pessoa da minha confiança, uma pessoa que é especialista na área, servidora pública de carreira e que cumprirá essa missão aí para a gente reorganizar. Ali nós precisamos reorganizar muitas, o INEP, a CAPES, o FNDE, que são estruturas importantes para a execução das políticas da educação no Brasil. A ideia é que ela possa assumir esse posto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma ação contra um trecho do Indulto de Natal do presidente Jair Bolsonaro, que concede perdão aos policiais militares culpados no caso do massacre do Carandiru. Com essa medida, foram perdoados os agentes de segurança condenados por crimes cometidos há mais de 30 anos e que não eram considerados hediondos na época. Segundo Aras, essa parte do indulto é inconstitucional e não pode alcançar os crimes considerados hediondos na data da edição do decreto presidencial. E a partir de hoje você acompanha com a gente uma série especial da Rede TV, em parceria com a produtora Doc Filmes e com o Estúdio Paulista, sobre as belezas naturais e histórias da região do rio Tapajós, na Amazônia. E hoje a nossa aventura começa em Alter do Chão, que abriga uma das mais belas praias de água doce do mundo. Uma recepção especial para conhecermos um dos lugares mais fascinantes do mundo. Te chamam de Alter do Chão, alto do chão tu já foste, puro sangue Alter. Alter do Chão. Uma das 10 mais lindas praias do Brasil, segundo o site do jornal britânico The Guardian. Acredito que quem não conhece tem que experimentar. Na verdade, é uma experiência estar aqui. Essa paz, essa coisa de não ter sinal de internet, de não se preocupar, é único. Banhado pelo rio Tapajós, Alter do Chão é um distrito administrativo do município de Santarém, no Pará. Está localizado a cerca de 1.300 quilômetros da capital, Belém. E a 34 quilômetros do aeroporto da cidade, o que atrai turistas brasileiros e estrangeiros. We decided to come and explore the Amazons. No verão amazônico, que vai de julho a dezembro, surgem 100 quilômetros de praias de água doce. Uma beleza infinita. Eu olho para essa imensidão, né, essa faixa de praia, o sol ali, a imensidão desse rio, e eu tenho sempre a sensação de que eu estou no mar. Várias vezes eu me peguei falando, não, porque o mar hoje está agitado, não, porque não sei o quê. Não, e é um rio. A Ilha do Amor é um dos pontos mais badalados. Apesar do nome, a ilha é uma ponta de areia ligada ao continente que fica lotada de catraias, as pequenas e coloridas embarcações que transportam os turistas.
Isso aqui é tradição, né? Desde sempre, né? Várias pessoas já me falaram por que não coloca um motorzinho. Aí, além de ser tradição, é menos contaminação, né? Nos rios. Né? Contamina menos. Aí já pensou, sem catraia dessa daqui, cada um tem um motor, seria muita poluição, né? Seu sonho de estrela. Mas é a preocupação com a cultura que parece mover Alter do Chão. E um dos maiores defensores da tradição local é Chico Malta. Borari é o nome da nossa etnia daqui da vila de Alter do Chão. Né? Nós somos boraris, quem nasce em Alter do Chão é borari. Chico é mestre do carimbó, patrimônio cultural e material do Brasil desde 2014. Ele vem do curimbó, né, que significa o tambor, que é o curimbó, que significa curi, pau oco, embó escavado, é do tupi, o tronco que produz o som. Né? Então, o carimbó, ele tem essas influências, tem a influência do índio, o do negro e do branco. Ele é uma ligação com os nossos ancestrais. Uma transmissão de costumes e lendas que vai além. E chega a estabelecer relações sociais, humanas e religiosas, recebendo de Mestre Chico o nome da carimboterapia. Tá bom? E vamos no final dizer viva o carimbó. Entender que o carimbó, ele não é só uma festa. O carimbó, ele é geografia, o carimbó, ele é história, o carimbó é matemática, o carimbó está em todas, né? Em todos os caminhos que você tiver. Viva o carimbó! Alter do Chão, desse povo borari. Pa, 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 pararara. Pa, 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 pararara. Pa, para, parará, pa, 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 para, pararara. Pa, pa, pará, pa. E olha, no Rio de Janeiro, a expectativa para a chegada de 2023 já é motivo de muita comemoração, viu? Principalmente nos hotéis, que estão quase lotados. A festa está sendo preparada. Os convidados não param de chegar e pela quantidade de malas, gente não vai faltar. Faltam 5 dias para o Réveillon, mas a comemoração para o setor hoteleiro já começou. A ocupação na cidade do Rio de Janeiro e principalmente na Zona Sul já é superior a 90%. Ao se aproximar do Réveillon, muitos novos hóspedes ainda chegarão, então nossa expectativa continua muito alta. A recuperação deste ano está principalmente no valor das diárias e no tempo de estadia. Neste hotel em Copacabana, por exemplo, as primeiras reservas para o Réveillon começaram a ser feitas em julho. Essa questão da previsibilidade das pessoas estarem fazendo a reserva antecipadamente, porque tinham certeza que o Réveillon ia acontecer no Rio de Janeiro. E pelo fato de elas prolongarem a sua estada no Rio de Janeiro por mais dias, um apartamento desse, por exemplo, que saía em torno, no ano passado, de R$3 mil, está hoje mais ou menos de 4.200 a 4.500 pela sua estada. E entre os visitantes, depois de 2 anos sem festas, agora é possível encontrar de tudo um pouco. Argentina, Buenos Aires. I'm from Lilongwe, Malawi, África. Cidade do Leste, Paraguai. Então, que venha 2023. Pois é, por falar em Réveillon, você tem alguma superstição para passar a virada do ano? Tem, né? Quase todo mundo tem alguma crença ou tradição para esse início de novo ciclo. Algumas simpatias já são bem conhecidas: comer uva, romã e guardar as sementes dessas frutas na carteira. Ou ainda comer lentilha, e tem outras também. Folhinha de louro na carteira, esperar o ano chegar e é só alegria. Folhinha de louro serve para quê? Exatamente, para trazer dinheiro. E traz? Opa, tranquilo.
Já o Vitor tem uma receita para não faltar dinheiro durante o ano. Deixa o dinheiro no bolso para ter dinheiro no que vem. A simpatia mais conhecida é vestir branco para o Réveillon. Significa paz para a pessoa e para todo mundo. A tradição no Brasil se tornou uma marca na passagem de ano. Tem também quem prefere usar roupas novas, independente da cor, como forma de trazer boas energias no novo ciclo e deixar o que é antigo para trás. E é exatamente o que vai fazer a modelo gaúcha Eduarda. Além de pular as 7 ondas, ela comprou um vestido todo dourado para passar o Réveillon. Simbologia do dourado, muito sucesso, brilho e dinheiro. Para a astróloga Sara, tão importante quanto fazer as simpatias é realmente acreditar que o ano que vai iniciar será um ano bom. O mérito não é de onde vem, mas sim o que isso faz lá no subconsciente da pessoa, sim o que isso constrói na fé dela, se ela acredita que aquilo vai trazer um ano bom para ela. E se você quer saber como será 2023, a astróloga faz a previsão. 2023 ele vai ser um ano astrológico muito importante, regido pelo Sol. É um ano que muitas coisas vão vir à tona. O Sol é o arquétipo da luz, daquilo que se pode ver, o que propicia a vida, o crescimento, o desenvolvimento, mas principalmente da racionalidade, do eu, do ego e daquilo que se pode ver. Rede TV News volta já com mais notícias. Fique com a gente, até já. O Santos divulgou escudo com uma coroa em homenagem a Pelé, que o time vai passar a usar já a partir do ano que vem. Ela fica acima do distintivo do clube, entre as estrelas que representam os títulos mundiais de 62 e 63. A homenagem ao rei já estará nos uniformes da estreia do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na semana que vem, contra o São Raimundo, em Santo André. Pelé, gente, é o maior artilheiro da história do Santos. Foram 1.116 jogos disputados e 1.091 gols marcados. Ele segue internado na capital paulista por tratamento de um câncer no colo. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Amanhã tem mais. A gente te espera. Até lá. Tchau, tchau.